Sejam todos bem-vindos. Esse é o História em 5 Minutos. Meu nome é Professor Bruno e hoje eu vou trazer para vocês o tema História da África. É evidente que História Geral da África é um tema muito complexo, demandaria aí um curso de mais de um ano e eu vou trazer nessa videoaula algumas pinceladas de aspectos socioculturais, religiosos, econômicos e históricos, né, que levaram esse processo que culminou no que a África é hoje. Então, para abrir aí as nossas reflexões, eu vou trazer para vocês a frase aqui, uma frasezinha, um trechinho de Cecília Meirelles. Em que espelho ficou perdida a minha face? O que a autora quis dizer com isso, né? Qual reflexão nós podemos fazer dessa frase com o tema em questão? Será que o continente africano e os seus descendentes também não foram perdendo um pouco da sua essência, da sua cultura, da sua ancestralidade no meio do caminho? Qual foi o processo que levou a isso? Durante essa videoaula, nós vamos refletir sobre esses processos sociais, históricos, econômicos e políticos. Vamos lá? África. Por que a África nas salas de aula? Bom, pessoal, essa videoaula não vai ser só 5 minutos, ela vai demorar um pouquinho mais, né? Já vou avisando vocês, porque a gente tem que tratar aqui alguns temas importantes. Então, eu escolhi abordar esse tema em consonância com a Lei 10.639 de 2003, que fala da obrigatoriedade do estudo de África e as relações étnico-raciais na escola. Também tem a ver com a minha vontade, eu sempre tive essa vontade de descolonizar o currículo escolar, né? Para quem não sabe, o currículo é o documento que orienta o que o professor vai passar aos seus alunos. Então, o professor está dando a Revolução Francesa lá no segundo bimestre do 8º ano, devido ao currículo que orienta que o professor aborde esse tema nesse período, nesse ano e nessa série. Mas, né, eu, como professor de História, percebi que o tema África ele sempre foi relegado a segundo, terceiro, quarto plano. Então eu decidi ter essa iniciativa de gravar uma videoaula falando apenas de África, tá bom? Para a gente abrir os trabalhos, eu já trouxe aqui uma frase para propor uma reflexão. É a consciência como chave para a participação cidadã. Bom, pessoal, o que eu quis dizer com isso? Eu acho que todos nós temos que ter uma tomada de consciência e perceber que o conceito de cidadania ele implica direitos e deveres. Quais são os direitos de todo e qualquer educando, de todo e qualquer aluno? O direito dele é ter acesso a uma educação plural, não uma educação eurocêntrica, né? Uma educação que marginaliza tudo aquilo que ela vê como de segunda ou terceira importância. É aquela história, a história dos vencedores. Não, nós temos que ter acesso também à história plural. E a história da África ela é riquíssima, né? É o continente que o primeiro fóssil foi encontrado, a Lucy foi encontrada há quase 4 milhões de anos atrás, por isso que é chamado, a África é chamada de a mãe, o continente mãe, mãe África. Então a África, ela tem sim uma fauna e uma flora singular, riquíssima. O continente e alguns países, algumas regiões, de maneira geral, são ricos em minérios, muito valorizado aí no mercado internacional. Enfim, a África do Sul, né, ela compõe também os BRICS, aqueles países que estão em pleno desenvolvimento, tá? Então a gente tem que conhecer esses outros aspectos aí do continente africano para não ter aquela visão estereotipada, aquela visão empobrecida e preconceituosa. Sem África na escola, continuaria a eliminação simbólica do africano e da história nacional. Essa frase eu deixei em vermelho porque ela é muito importante e a gente pode fazer uma reflexão em cima dessa frase também, né? Sem o estudo de África na escola, se a gente se debruçar nesse material, se a gente entender esses processos culturais, históricos, socioeconômicos, a gente achar que o africano ele caiu aqui no Brasil por um acidente de percurso, né? Ele caiu no período da escravidão
e ali no Brasil colônia, e ali começou a história da África. Então a gente perde, né, toda aquela riqueza da história da África, a mitologia africana, os diversos povos que compõem a África, as nações que compõem a África, toda a tecnologia que aquele povo produziu. Então a gente perde toda essa riqueza antropológica e fica com uma visão muito, muito empobrecida. Então, para a gente combater essa visão empobrecida, eu vou tentar nessa videoaula trazer um pouquinho do conhecimento sobre a grandiosidade que é essa história da África. Agora eu vou trazer para vocês aqui uma frase na minha modesta opinião, o maior estadista do mundo, né? O Nelson Mandela, né? Ele combateu o preconceito, a política do apartheid lá na África do Sul, foi preso por 27 anos, enfim, uma pessoa assim que marcou a trajetória da humanidade. Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. Se podem aprender a odiar, podem ser ensinadas a amar. Essa frase é maravilhosa. Essa frase ela fala um pouquinho sobre o combate ao racismo, ao preconceito, e ela mostra aí a grandiosidade, né, a generosidade do Nelson Mandela. Tá bom? Vamos avançar? Bom, vamos lá, pessoal. O título desses tópicos aqui que compõem esse slide, ele traz um termo um pouco polêmico, né, que é a questão da ignorância brasileira. Mas quando eu coloquei aqui o conceito, o termo ignorância, é o termo que está lá descrito no dicionário. Ignorância é a falta de conhecimento que leva à criação de estereótipos, né, a construção de uma visão preconceituosa com relação àquilo que a pessoa desconhece. Vamos pelos tópicos, tá? Essa videoaula está dividida em tópicos sobre a diversidade e riquezas das sociedades. Pessoal, eu coloquei sociedades no plural, então nós temos que ter em mente quando nós falamos do continente africano. Vou fazer um adendo aqui bem rápido. Muitos alunos, quando eu falo África, eles entendem o país chamado África do Sul. Sim, o continente africano existe um país chamado África do Sul, porém a África, ela é um continente, tá? Composto por 54 países. Então nós não podemos fazer essa confusão aí, tá bom? Na resistência a admitir uma outra verdade. Bom, pessoal, durante, né, muitos anos, até séculos, a história da África ela era relegada à segunda importância. Ela não tinha muito valor porque os historiadores convencionais falavam o seguinte: eles não têm uma cultura letrada, é uma história mais oral, portanto eles não têm história. Se é uma cultura oral, eles não têm história. Porém, durante o século XIX, século XX e agora, mais recentemente, algumas correntes historiográficas começaram a se voltar aí para a história da África e nós temos em 1964, se eu não me engano é 1964, o lançamento pela Unesco de 8 volumes da História Geral da África. Cada volume tem em média 1000 páginas, um outro tem 800 páginas, enfim, uma leitura bem densa, é um material maravilhoso, inclusive eu deixei aí nas referências dessa videoaula, algumas coisinhas eu peguei desse material, tá? Um material muito bom, produzido pela Unesco, e muitos dos historiadores que participaram aí na produção desse material são realmente africanos, tá? Então é um trabalho multidisciplinar, né? São equipes aí de arqueologia, pessoas especializadas em línguas, enfim, é um trabalho aí muito minucioso, é um trabalho que tem um rigor metodológico, tá? Então é um trabalho muito sério. Terceiro tópico, a desconstrução desse imaginário caricaturado. Vamos lá, pessoal. Qual que é o imaginário caricaturado? Eu comecei essa videoaula falando sobre isso. É aquela impressão que o pessoal tem que quando a gente fala de África, a gente está falando de doença, de pobreza, de animais, né, da savana africana. Não que não seja legal, esses animais são maravilhosos, tá, pessoal? Mas a África, o continente africano, ele é muito mais do que isso, né? Então a gente vai tentar nessa videoaula acabar com essas questões aí do estigma, inferiorização, né? O Brasil, isso é muito comum,
devido a um processo muito longo aqui de escravidão. Então nós temos mais ou menos do ano de 1530, porque eu digo mais ou menos, não tem uma data exata, né? Mas mais ou menos por volta de 1530 até 1888, 13 de maio de 1888, com a abolição da escravidão, nós temos aí esse advento da escravidão no Brasil, que deixou cicatrizes profundas que ainda estão abertas. Então, se a gente parar para pensar, um país como o Brasil, que tem um pouco mais de 500 anos de história e mais de 500 anos, mais de 300 anos da sua história foi composta pelo advento da escravidão, então é evidente que o preconceito, as marcas, as cicatrizes não se curam facilmente, né, pessoal? Então, a importância dessa videoaula, a importância do conhecimento, a importância do ensino de África nas escolas se faz necessário. Não reivindicando o direito à sua própria história, que é parte fundamental da história de todos nós. Então, acho que é assim, pessoal, a história da África é sim a história do povo brasileiro, tá bom? Independente da cor da sua pele, mas é a história do povo brasileiro, sim. Bom, pessoal, para começar, né, a falar um pouquinho em quebra de estereótipos, eu queria saber de vocês, façam a reflexão, respondam nos comentários, tentem interagir aí para a aula ficar mais gostosa, mais dinâmica. Onde fica essa metrópole? Metrópole é uma grande cidade, né? Onde fica essa metrópole, pessoal? Será que é, sei lá, na Austrália? De repente, alguma outra região rica? Será que é Dubai? Onde será que é essa imagem, não? E que, olha que prédio maravilhoso, né? Uma área toda urbanizada. Onde que será que é a Avenida Paulista? Onde será que é essa região aqui? Aqui nós temos uma imagem também muito bonita, né? Um litoral e uma montanha aqui em volta, uma imagem muito bonita também, que compõe aí essa minha interação, né? Onde fica essa imagem, esse litoral? Bom, pessoal, eu trouxe para vocês aqui a resposta. Para quem não respondeu, eu trouxe a resposta, fiquem tranquilos. Aqui em Joanesburgo, na África do Sul, tá? Então, a intenção dessa minha gincana com vocês, essa minha brincadeira com vocês, é desconstruir aquela imagem. Quando fala África, as pessoas já pensam em doença, em pobreza, miséria. Não, não. A África vai muito além de tudo isso, né? A África, ela é um continente, sim, com 54 países, plural, diversas línguas, etnias diversas, e assim como o Brasil também tem um problema muito grande da questão de concentração de renda. O Brasil também tem esse problema de concentração de renda, onde tem regiões, sim, ricas, né, em contraponto com regiões pobres, tá, pessoal? Isso nós vivenciamos aqui no Brasil também. Vamos lá, pessoal, nesse slide eu trouxe algumas características do continente africano, tá bom? Só para a gente ter noção, antes de a gente começar a entrar nos aspectos, né, sociais, culturais, é importante saber os aspectos geopolíticos aí da região. Então são 800 milhões de habitantes. Por esse número, a gente já vê que é uma região grandiosa e bem habitada, né? 54 países, 1/7 da população do mundo. Norte do continente, inclusive ao Saara, predominam os povos caucasoides, principalmente berberes e árabes. Pessoal, norte do Saara, só para a gente colocar aqui para vocês, né, o norte do deserto do Saara é aquela região que teve uma forte onda migratória dos árabes, dos islâmicos também, dos muçulmanos. Então, os povos, lá para o século VII, né, os povos da região norte do continente africano, em sua maioria são islâmicos. Então é importante a gente desconstruir aquela impressão, né, que todo africano ele é praticante das religiões tradicionais. Né? Aqui no Brasil a gente chama religiões de matriz africana. Não, né? Então dependendo da região, eles podem ser islâmicos, podem ser judeus, cristãos, enfim, pessoal. Então é uma pluralidade muito grande. Sul do Saara, né, aquela região subsaariana, predominam os povos negroides, cerca de 70% da população africana. Khoisan, San, Bosquímanos. Pessoal, todas essas etnias, os pigmeus, é bem curioso, né, os pigmeus eles têm a questão da altura, né, eles são um povo
menor, mais baixos, mas eles são guerreiros, combateram também os colonizadores europeus. Todas essas questões aí das etnias nós vamos ver mais adiante, tá bom? Na África Meridional vivem 5 milhões de brancos de origem europeia. Então nós temos também essa miscigenação no continente africano. Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe tem como língua oficial o português. Então a nossa língua também é falada lá na África, devido à colonização dos portugueses naquela região tão. Bom, pessoal, aqui eu trouxe para vocês um mapa político atualizado, evidente, do continente africano, tá? Então, o que nós podemos notar, né? Primeiro, a questão da mãe África, né? Então, o primeiro homem, eu vou chegar pertinho, que está pequeno, né, para eu poder enxergar. Estou colocando um laser aqui na tela para facilitar para vocês. Então, essa região da Etiópia foi encontrado o fóssil humano mais antigo, a Lucy. Lucy, uma curiosidade, estou trazendo para vocês em primeira mão, tá? Batizaram esse fóssil de Lucy porque no momento da escavação, quando eles estavam procurando, pesquisando, né, os arqueólogos estavam ouvindo aquela música dos Beatles, Lucy in the Sky. E em homenagem a essa música dos Beatles, né, batizaram aí o fóssil mais antigo já encontrado nessa região da Etiópia, de Lucy. Então, nós temos o que? A África sendo o berço da humanidade, né? O fóssil mais antigo foi encontrado aqui. Por isso que a África é chamada de Mãe África. Então, esses povos pré-históricos ainda, né, durante o período mesolítico, neolítico, eles se deslocam dessa região em busca sempre, pessoal, é evidente, é um processo migratório que demandou aí milhares de anos. Esse processo ele começa aqui na África e esse homem se deslocando aqui sempre em busca de melhores condições, né, tanto de alimentação como também de abrigo. Esse homem ele atravessa aqui o Egito, ó, tem uma península aqui, ele atravessa aqui o Egito e chega aqui ao Oriente, né, nessa região da Arábia. É que o mapa ele para por aqui, mas subindo tem acesso aqui à Europa. Chegando na Europa, o leste europeu é a chamada teoria do Estreito de Bering, onde lá no leste europeu, no extremo leste europeu, naquela região da Rússia, da Sibéria, esse homem atravessa quando aquela região congela e ele chega aqui ao Alasca, na região das Américas, né, povoando as Américas, tá bom, pessoal? Então a importância aí do conhecimento histórico quando a gente fala de África. Agora eu trouxe para vocês um mapa que é uma foto por satélite, né? Aqui essa foto dá para ver as cores, né? Essas cores são interessantes. Então nós temos uma região de savana, uma região desértica e uma região de florestas também aqui quando a gente está falando de África, do continente africano. Então é algo muito plural. Nós temos também, quando a gente está falando de África, o grande rio Nilo, né? Ele disputa aqui com o rio Amazonas o título de maior rio do mundo, né? Dependendo da época lá, um rio está maior, outro está menor. Tem as cheias do rio Nilo, tem as cheias do rio Amazonas, enfim. Então ele disputa esse título aí com o nosso rio brasileiro, tá, pessoal? Então nós temos o grande rio Nilo, nós temos uma faixa de deserto muito grande, o deserto do Saara, que é considerado o segundo maior deserto do mundo, mas eu acredito que ele seja o mais famoso, tá? Vamos avançar. Bom, pessoal, quando a gente fala de Saara, é importante falar um pouquinho aqui do clima árido, né? O solo raso, salino, evidente, todas as características que um deserto tem, o Saara ele tem também. O Saara também ele é rico na produção de petróleo. Quando a gente fala de África, aí fica aquele estigma, é pobre, é não sei o quê. Mas tem também produção de petróleo e como toda produção de riquezas, né, traz também um conflito. Então nós temos aí o conflito entre o Egito, o Sudão e a Líbia, né? Quando a gente fala de riquezas, a gente fala de disputa. E disputa, nós estamos falando em. Nesse slide eu trago para vocês as características da savana africana, né? Então na imagem já dá para perceber
é uma região semi-úmida. Como é que eu sei que é semi-úmida? Porque tem árvores, né? Então ela não é totalmente seca. É uma região que tem uma flora bem característica, então tem aqui uma gramínea meio amarelada, assim, de tom amarelado. Tem também uma fauna bem característica que se alimenta dessa flora, tá? Essa é a característica da savana africana. Bom, agora nós vamos falar um pouquinho das questões históricas, né, que levaram a África ao que ela é hoje, o continente africano ao que ela é hoje, né? Então eu vou abordar com vocês o imperialismo. Bom, pessoal, para quem não sabe o conceito, o termo imperialismo, eu vou fazer um breve adendo para vocês, né? Vocês podem também procurar aí na internet, fazer uma pesquisa mais aprofundada. É evidente que a intenção é não deixar essa aula, essa videoaula muito comprida. Mas imperialismo, em sua essência, quer dizer dominação. Dominação de mercado, dominação de matérias-primas, dominação de mão de obra barata. Então, qual que é o contexto que nós temos? Nós temos lá no século XVIII, início do século XIX, uma revolução industrial a todo vapor na Europa. Essas nações europeias, né, impulsionadas pela Revolução Industrial Inglesa, estão disputando o mercado consumidor, consumidor de seus produtos, e o mercado fornecedor de matéria-prima e mão de obra. E essa disputa ensandecida por mercados leva, sim, à invasão da África, ao colonialismo na região. Justificativas europeias para a colonização. Então nós temos aqui algumas justificativas, tá, pessoal, que os europeus deram na época. Crise econômica, essa crise econômica devido às disputas, né, pelo mercado ali. Eu falei no slide anterior, mercado consumidor e fornecedor. Nacionalismo, pessoal, esse nacionalismo aí, ele também gera a Primeira Guerra Mundial, né? Se você pegar o período aí 1892 e fazer uma reflexão sobre o start da Primeira Guerra Mundial, 1914, vocês vão ver que é um período muito curto, né? Um período cronológico muito curto. Então, um evento histórico leva à Primeira Guerra Mundial, esse evento histórico. O fardo do homem branco. Pessoal, o fardo do homem branco é uma justificativa seguinte: o europeu ele colocava ele como o auge da civilização humana e ele estava carregando os povos africanos, as nações africanas, como se fosse um peso. Eles estavam civilizando o continente africano, levando para lá a sua religião, os seus costumes, o seu modo de pensar. Então, para o europeu, aquilo tudo era um fardo. Para o europeu, a questão de eles estarem lá, naquela região, explorando mão de obra barata, explorando matéria-prima barata, não respeitando as barreiras geográficas, né, que já existiam entre as diversas etnias, muitos grupos étnicos rivais, né? Eles desrespeitavam essas questões, colocavam esses grupos étnicos que eram rivais, que viviam em conflito numa mesma região, desconsiderando as questões culturais daquela região. Então, o homem branco, ele chega lá na África, desconsiderando todos esses fatores, levando sim a algumas regiões ao conflito, à miséria, enfim, a gente vai ver as consequências disso nos próximos slides. Darwinismo social. Bom, pessoal, esse conceito aqui, ele foi cunhado ainda durante o século XIX, início do século XX, para justificar exatamente a invasão aí dos europeus sobre o continente africano. Não só africano, né? A Ásia também viveu com isso, que nas Américas nós vivemos de forma um pouco diferenciada, mas também vivemos. Darwinismo social é aquela teoria de Charles Darwin, o evolucionista, que a espécie mais adaptada, mais forte, ela resiste, e a menos adaptada, a espécie menos forte, ela sucumbe. O que essa teoria, né, do darwinismo social ela dizia? Que o homem, o branco, ele era mais inteligente, mais forte, produzia armas melhores, então, portanto, ele tinha o direito de sobrepujar os outros, né, as outras, entre aspas, raças. Tá bom? Vamos avançar.
Bom, pessoal, essa imagem ela é bem interessante, né? É uma imagem tradicional, né, dos povos antes da chegada do homem branco, antes da chegada do colonizador. Então, as roupas são características, os costumes eram característicos, para a gente ter noção, né, o que caracteriza uma etnia é a língua, a genealogia, a família, o clã, os grupos clânicos, eles são importantíssimos, né? A ancestralidade ela é importantíssima, os costumes, a religiosidade, então tudo isso caracteriza uma etnia. E a África tinha lá diversas etnias convivendo no mesmo espaço. Benefícios econômicos políticos do imperialismo para a Europa. Bom, pessoal, o imperialismo ele foi bom sim para a Europa, né? Para o continente africano, para os outros povos não foi bom não. Novos mercados consumidores. Lembra no comecinho dos slides de imperialismo eu coloquei essa questão, né? Fortalecimento de matéria-prima e bens agrícolas baratos, mão de obra barata, exportação de capitais, escoamento da população europeia, exploração de riquezas naturais ainda inexploradas e aumento do prestígio nacional, né, pessoal? Então a África foi alvo. Aqui eu trouxe para vocês, né, um dos maiores buracos, né, da maior cratera do mundo. Ela está lá na África do Sul, e ela é resultado da exploração, né, das mineradoras inglesas na região. Então, olha o impacto ecológico dessa exploração, né, desse colonialismo, desse imperialismo. Então, isso tem reflexos também na natureza. Aqui nós temos o rei Leopoldo, o rei da Bélgica, né? A Bélgica também tinha colônias lá na África, e os belgas eles tinham uma prática, né, que eles cortavam as mãos dos nativos que não conseguissem atingir as metas pré-estabelecidas na mineração. E recentemente foi colocado até nos noticiários e tudo mais, né? A Bélgica ela parou de produzir os chocolates em forma de mão, porque ela produzia chocolates em forma de mão. Olha a perversidade, né, pessoal? Como esse preconceito ele se perpetuou pelo tempo e isso foi banalizado. Mas recentemente foi proibida essa produção. Isso é desumano, né? Para vocês perceberem as características aí do colonialismo. Resistência ao colonialismo. Mas será que tudo isso foi aceito sem luta, sem resistência? Não. A história dos povos africanos é marcada pela luta, pela resistência, pela resiliência, pela autodeterminação. Enfim, existiu sim muita resistência, existiu sim luta, inclusive algumas nações se destacaram com relação a isso, outros povos sucumbiram por vários motivos, vários fatores. O fator que mais influenciou é a questão tecnológica, né? O avanço que os europeus tinham na questão armamentista é evidente que sobrepujou os povos africanos. Pessoal, aqui eu trouxe para vocês um documento histórico. Então, fase importante, né? Muito necessário fazer análise da documentação histórica, tá? Esse trechinho, esse excerto, do chefe Yao da República de Makemba, e ele está se dirigindo ao comandante alemão, tá bom? Vamos analisar aqui o que ele diz para o comandante. Prestei atenção à vossa mensagem sem encontrar razão para vos obedecer. Preferiria morrer. Se for amizade que você deseja, então estou pronto para ela, hoje e sempre. Mas para ser seu súdito, isto eu não posso ser. Se for para a guerra que você deseja, então estou pronto, mas nunca para ser seu súdito. Não caio a vossos pés, pois sois uma criatura de Deus como eu. Olha que interessante, né? Para vocês verem que os africanos sempre resistiram à dominação europeia. Pessoal, por volta da segunda metade do século XX, nós temos um movimento de independência das nações africanas. Esse movimento também é consequência dos resultados, desdobramentos da Segunda Guerra Mundial, pan-africanismo, enfim, uma luta muito grande, né, dentro dos países africanos
para conquistar a sua independência. E esses países europeus também percebem que depois da Segunda Guerra Mundial já estão enfraquecidos, estão economicamente em crise, eles não conseguem mais manter as suas colônias, fica muito complicado para eles também, e eles começam a ceder para a independência dos países africanos, tá bom? Eu trouxe aqui para vocês também um excerto, um trechinho do historiador Joseph Kieser. E ele faz uma reflexão aqui sobre a descolonização da África. Tá? Esse trechinho fala um pouquinho sobre essa questão. Um dos aspectos fundamentais da negritude é a afirmação de si. Após a longa noite de alienação, como aquela que sai de um pesadelo e apalpa o corpo todo para se reconhecer a si próprio. Como o prisioneiro libertado que exclama bem alto: "Estou livre!", embora ninguém lhe pergunte nada. Então acredito que essa frase, esse certo, esse trechinho aí do historiador, né, que ele trouxe aqui para nós, revela como foi o sentimento aí dos africanos após a descolonização, um processo longo e demorado. Desdobramentos da colonização. Pessoal, é evidente que a colonização ela deixou, né, uns resultados aí por onde ela passou, e nós temos aqui o continente africano. Vou pegar aqui o meu laser de novo. Nós temos o continente africano demarcado aqui por cores vermelhas. As cores vermelhas mais fortes é o nível de corrupção nesses países, né, a percepção de corrupção. Se a gente analisar, está muito forte aqui em algumas regiões, né? Por que esse nível de corrupção é tão forte? O que acontece? Então, esses países da África começaram a ficar independentes na segunda metade do século XX, por volta de 1850, esse processo é evidente que demandou de disputas internas. Então, nós temos sim grupos querendo regimes autoritários, a população civil passando por um processo de guerra, nós temos sim processo de guerra, nós temos disputas internas, nós temos também agentes externos influenciando nos resultados de algumas eleições, enfim. Então a África, né, a independência da África recente levou a isso aqui que nós estamos vendo, a um processo de corrupção das elites locais, né? Mas se a gente analisar o mapa como um todo, parece que não foi só na África, né? Aqui na América Latina também, aqui na Europa, na Arábia Saudita, aqui ó, região do Oriente, aqui o leste europeu, enfim, várias regiões do mundo também se encontra um grande nível de percepção de corrupção, né? Não foi algo que aconteceu apenas na África. Bom, esses são os desdobramentos aí do colonialismo na África. Então, quando alguém perguntar, mas a África é um continente empobrecido? Não, a África é produto do colonialismo europeu, né? Então, essa presença é evidente que ela deixou aí as suas marcas, né, as suas disputas, os seus conflitos, resultou sim num processo de empobrecimento de grande parte das nações. Porém, nós temos algumas nações aí se alavancando, como a África do Sul e outras nações que já estão aí em um processo de desenvolvimento. Agora nós vamos abordar um aspecto cultural aqui, que é a religiosidade. Um aspecto muito importante, né? Inclusive nos livros da Unesco, se eu não me engano, o volume 8 trata um pouquinho da questão da descolonização da África, como a religiosidade se impôs, como foi forte essa questão aí, tá bom? Bom, pessoal, já aqui eu trago para vocês uma tabela, né? Eu estou com o meu laser aqui, uma tabela mostrando aqui, ó. Vou chegar mais pertinho aqui para poder ver. A região da África, total da população, e aqui nós temos as diversas religiões que compõem o continente. Cristãos, muçulmanos, religiões tradicionais, hindu, né, Bahá'í, Hindu, agnóstico e outros. Então nós temos aqui várias religiões, várias vertentes compondo a pluralidade do continente. Então a gente vai focar aqui nas religiões de maior aderência dos africanos. Então eu destaquei aqui 3 religiões. Primeira são os cristãos, pessoal. Se você analisar, ó, os cristãos eles estão
muito aqui em ascensão, com exceção aqui no norte da África. Norte da África, conforme foi falado no início da aula, devido à migração, né, dos muçulmanos, dos árabes lá no século VII, ele na sua essência, mais islâmico, tá? Mais muçulmano. Mas, com exceção a essa região, as outras regiões são de maioria cristãos. Muçulmanos nós temos aqui, conforme foi falado, a região aqui da África continental também, um grande número de adeptos, 48% da população, e 87% na região mais ao norte. As religiões tradicionais, né, aquelas religiões mais ligadas ao culto dos ancestrais, as religiões de matriz africana, como nós chamamos aqui, elas são minoritárias, tá? Olha só que dado interessante, né? Essas religiões mais tradicionalistas, elas se destacam aqui na África Ocidental, 15% da população, e aqui na África Oriental, tá? 13% da população. As demais não têm muita expressividade no total de adeptos, tá? Bom, pessoal, como a maioria, né, dos adeptos da religião na África são compostos por muçulmanos e cristãos, eu já trouxe aqui para vocês, né, essa imagem que fala sobre isso, né? As mulheres, elas não perdem também a questão das cores, né? Na África, as cores são vivas, são gritantes, são alegres, então elas estão lá com o seu véu, com o seu pano cobrindo a cabeça, tradicional aí da religião muçulmana, mas os seus panos são todos coloridos, são bem feitos, são bonitos, né? Então essa característica aqui, ó, aproximadamente 75% da população do Sudão, né, são muçulmanos, tá? Pessoal, esse slide ele trata sobre a diversidade dos grupos étnicos, é evidente que eu tive que fazer um recorte, né? São mais grupos étnicos, conforme eu já havia falado. A África é muito extenso e a pretensão dessa aula é propor uma reflexão, é uma provocação. Então nós temos aqui a tabela, né? Aqui a primeira coluna, a primeira linha seria a etnia, primeira coluna mais à direita, primeira linha, localização atual. Por que localização atual? Essas barreiras geográficas elas foram compostas de maneira artificial durante a Conferência de Berlim no final do século XIX, né? Então nem sempre foram essas regiões chamadas dessa forma, nem sempre a Nigéria foi conhecida como Nigéria, eram reinos, enfim, tá, pessoal? Então só para a gente pontuar. Então nós temos aqui os Hausás, que compõem hoje parte da Nigéria, Níger, Gana, Chad, Camarões, Costa do Marfim e Sudão. É muito comum, pessoal, esses grupos étnicos, né, hoje estarem estabelecidos no mesmo país. Lembrando, né, essa questão do mapa geopolítico, ele foi definido no século XIX, lá na Conferência de Berlim. Então, isso nem sempre foi assim, né? A Nigéria podia compor um espaço, né, com mais de um grupo étnico, tá? Por isso que ficou dessa forma. Os Iorubá, Nigéria e Benin. Os Iorubás, pessoal, estiveram presentes aqui durante o período colonial, né? Mas em maior número e maior quantidade na região de Salvador, lá na Bahia, tá? Somalis, Somália e Etiópia, Fulas, Nigéria, lá, Nigéria de novo, Camarões, Senegal, Mali, não é Malo não, é um erro ortográfico, Mali, Leda, Burkina Faso e Benin. E por último aqui eu trouxe para vocês os Zulus, lá da África do Sul, né, também conhecido como grandes guerreiros. Conforme já foi falado, os Yorubás fazem parte daquele grupo que foi escravizado durante o Brasil Colônia e esteve aqui na região da Bahia, tá? Mas não só eles, né, pessoal? Naquela região de Salvador nós temos também os chamados malês, os escravos muçulmanos que fizeram a revolta dos malês em 1835, né? Eles se destacavam por serem alfabetizados, então eles organizaram uma revolta que eles tinham por objetivo matar os senhores e tomarem as cidades, né? Então eles organizaram aí uma rebelião, uma revolta muito grande que os colonizadores, os colonos, ficaram com receio. E muitos desses malês
foram reencaminhados para a África, né? Porque os senhores tinham medo dos malês. Né? Eles tinham medo de acontecer aqui no Brasil o que aconteceu no Haiti, uma grande revolta de escravos, e os escravos tomarem conta da nação, né? E formarem uma nação aí africana. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho aqui dos Iorubás. Os Iorubás constituem um dos maiores grupos étnicos da região, com mais de 30 milhões de pessoas. São também conhecidos por Nagôs. Acho que você já ouviu falar esse termo Nagô aí, né? Termos como Nagôs, Jejes, Angolas, Congos e Fulas representavam identidades étnicas criadas pelo tráfico de escravos, onde cada termo continha um leque de tribos escravizadas de cada região. Nagô era o nome que se dava ao iorubano ou a todo negro da costa dos escravos que entendia a língua iorubá. Tá bom, pessoal? Então, Iorubá foi um grupo muito comum aqui no mito da criação. Bom, como na cultura judaico-cristã, como na mitologia greco-romana, na África também, na cultura iorubá também, nós temos aí o famoso mito de criação. Pessoal, é evidente que não existe apenas esse mito de criação, tá? Tem mais um outro mito de criação, se não me engano tem mais 2 mitos de criação. Porém, eu vou dar um enfoque aqui a esse mito de criação e qual que é o objetivo aqui de expor esse mito para vocês, né? Da gente socializar esse mito. O objetivo é fazer uma comparação com os mitos das outras culturas, para a gente perceber que o mito africano, o mito iorubá, ele não é algo isolado, não é algo diferente, não é algo que chame atenção, né, por ser único. Não, ele tem pontos de convergência com os mitos da cultura judaico-cristã, também com o mito greco-romano. Mas vamos lá. De acordo com a crença iorubá, o mundo começou no Ilê Ifê, quando o orixá, o Batalá, comunicou ao deus supremo, Olodumare, o seu desejo de criar a terra, chamada de Ilê Ayê. Como na época o Ilê Ayê era apenas água primordial, Olodumare deu ao Batalá um punhado de areia, que deveria ser jogado sobre as águas, e uma galinha ficaria encarregada de espalhá-la sobre a superfície, dando origem às porções de terra no planeta, que são os continentes. Segundo a história, o Batalá perdeu a oportunidade de ser o criador do mundo, ao se embebedar com o vinho da palmeira chamado Emo. Bom, pessoal, a questão do vinho, a questão de se embebedar, nós temos também na cultura greco-romana, né, o deus Baco, o deus do vinho. Então nós temos características similares, né? Por enquanto nós temos algumas características que podemos pontuar que são similares. Restando a tarefa de criar a humanidade a partir do barro, criar a humanidade a partir do barro. Né? Será que vocês conhecem um mito de criação parecido com esse? Será que esse mito não norteia também a cultura judaico-cristã, né? O mito de criar a humanidade a partir do barro? Outro ponto de convergência que vale a pena a gente destacar nessa exposição desse slide. Agora eu trouxe para vocês a questão do rito, né? Os rituais. E um ritual importantíssimo que marca todas as civilizações, né? Não só os africanos, mas todas as civilizações, é o rito da morte. Né? Como era a relação dos Iorubás com a morte. Os Iorubás creem na vida após a morte e principalmente na reencarnação. E assim os mortos recebiam cuidados funerários para uma boa pós-vida com relação à vida após a morte, mas não há consenso sobre a localização do outro mundo, se embaixo da terra ou em um mundo invisível separado dos vivos. Pessoal, vou fazer um adendo aqui, né? Nós temos aqui algumas características da mitologia egípcia, né? Os egípcios também acreditavam na vida após a morte, inclusive nos seus ritos funerários, eles deixavam lá para os faraós as riquezas, aquilo que ele tinha acumulado, para na vida após a morte ele ter aquelas riquezas novamente. Outros achavam que os mortos iriam viver em tribos antigas. Quando morto, o indivíduo passava uma longa jornada, um rio com um barqueiro que precisava ser remunerado.
Pessoal, coincidentemente, os gregos também acreditavam nessa travessia com o barqueiro, e o barqueiro deveria ser pago com moeda, e colocava no corpo do defunto, do cadáver, as duas moedas para pagar o barqueiro. Olha como a mitologia ela é muito parecida, né? Mesmo sendo civilizações, sociedades diferentes. Havia montanhas, portões, assim, as cerimônias eram realizadas com comidas e bebidas para que o morto acumulasse energia para transcender o outro mundo. Bom, pessoal, nós vamos terminando por aqui essa videoaula. Eu queria agradecer a presença de vocês, tá? Agora os próximos slides eu quero dedicar às belezas da África, né? Fala-se muito da África, dos problemas socioeconômicos, né, do continente, porém nós temos que reforçar também a grandiosidade do continente, a riqueza cultural que emana desse continente, todas as tradições, né, seculares que estão lá nesse continente, as belezas, né, falando de novas máscaras africanas, né, até Picasso, na sua obra, olha aqui, ó, as máscaras africanas aqui na obra de Picasso. Então tudo isso influenciou não só o Brasil, mas como o mundo de uma forma geral, toda essa cultura. Aqui eu deixo para vocês, cortou um pouquinho o slide, mas eu posso deixar lá nos comentários as referências utilizadas para formatar essa aula. Para mim foi um grande desafio, uma aula mais longa, né? Uma aula aí, aula mesmo, né? Uma aula que demandou o tempo de uma aula, e nós só vimos a pontinha do iceberg. Eu gostaria de falar mais com vocês sobre os griots, aqueles grandes contadores de história africanos. Eu gostaria de falar mais com vocês sobre outros grupos étnicos, outras culturas africanas, mas, né, nessa videoaula a gente não vai conseguir esgotar um tema tão abrangente, um tema tão rico quanto esse. Um abraço a todos, se inscrevam no canal, tamo junto!